Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Alex Becker, que é doutor em solos e é coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Terraplante. E o tema da nossa entrevista será: primeiro fertilizante organomineral com óxidos do Brasil. Fala, Alex, como é que você tá? Tudo bem? Olá, Divino, tudo bem? Tudo tranquilo? Muito primeiramente, obrigado pela oportunidade de nós estar aqui conversando no Agro e Prosa e falando um pouco do nosso lançamento, né? O primeiro fertilizante organomineral com óxidos do Brasil, né? E falar de fertilizante organomineral, falar de sustentabilidade na agricultura, né? Em primeiro lugar, o que é o tal do fertilizante organomineral? Perfeito, Divino. Essa é uma pergunta recorrente que, quando eu rodo o Brasil e várias pessoas me perguntam, né? Fertilizante organomineral nada mais é que a união de dois fertilizantes. Um fertilizante orgânico, né? Que é o primeiro fertilizante que a população, quando iniciou nos primórdios, né? Utilizava para fertilizar os solos e nutrir as plantas. Se você lembrar, em áreas que pegavam enchente, depósitos de água, que depositava essa fração orgânica que era feita os cultivos antigamente. Então, é a junção no fertilizante orgânico com fertilizantes minerais, advindos de rochas, basicamente. Então, a gente juntando esses dois fertilizantes, os orgânicos e os organominerais, e os minerais, a gente forma os organominerais, né? Que é um fertilizante que eu gosto de chamar também, Divino, que é o fertilizante do futuro. É um fertilizante que a gente consegue aumentar a disponibilidade de nutrientes para as plantas, consegue melhorar toda uma característica das propriedades químicas, físicas e biológicas do solo com apenas um produto, né? O Brasil, um país muito grande, com solos muito diferentes, né? Quais são os principais desafios enfrentados pelos agricultores em relação principalmente à acidez do solo no Brasil? O Brasil, os nossos solos do Brasil, Divino, eles são naturalmente ácidos. O nosso pH do solo, ele é naturalmente ácido devido aos materiais de origem que formaram esses solos, né? Devido às rochas que formaram esse solo. Então, isso já é ácido naturalmente. E conforme a gente vai fazendo agricultura, cultivando ao longo do tempo, colocando fertilizantes, as próprias plantas, a chuva, tudo isso vai acidificando o solo. O que isso implica para nós aí na agricultura? Um solo mais ácido, ele vai disponibilizar menos nutrientes. Menos nutrientes é menos comida para a planta, né? Então, menos comida para a planta, menos potencial produtivo, uma planta menos nutrida, vai gerar um alimento menos nutrido. Então, isso faz parte, né, da agricultura, a gente já sabe que corrigir o pH do solo é uma técnica, uma operação primordial, né, para uma boa produtividade, uma boa saúde da lavoura do nosso cliente, do homem do campo, para que ele obtenha os principais resultados no final, que é produzir mais gastando menos, né? E eu tô na região do Cerrado, eu sei bem o que quer dizer isso aí, viu? Conheço bem. Meu amigo, exato. Como é que a presença de óxidos em fertilizantes pode contribuir para essa correção imediata do pH do solo? Perfeito, Divino. Para mim responder essa tua pergunta, eu vou fazer um adendo, uma volta, assim, porque existe duas formas da gente corrigir o pH do solo hoje. A forma tradicional, e no Cerrado foi feito muito, e ainda é feito muito, que é a adição de calcário. Então, Isso. A gente adiciona calcário, ele também vai fazer essa correção do pH. Só que esse calcário a gente tem que fazer uma aplicação em maior quantidade, de acordo com a análise de solo, de quanto que a gente vai ter nessa leitura dessa análise de solo, que é o exame de sangue do solo, né? Então a gente vai colocar calcário para corrigir esse pH. Só que isso a gente tem que fazer 90 a 120 dias antes da implantação de um cultivo, para que naquele cultivo o pH já esteja corrigido e vai disponibilizar os nutrientes para as plantas. Os óxidos também fazem essa correção, só que um pouco diferente do calcário, porque ele tem um processo industrial a mais, né? Então, ele, através do processo industrial, ele se torna um produto que vai fazer uma correção de pH imediata. Ou seja, nós colocamos os óxidos no campo, na terra, ele já vai entrar em contato ali com a água, vai solubilizar e já vai estar corrigindo esse pH de forma imediata. Então, o produtor pode plantar hoje com os óxidos e já vai ter
resultado nesse ciclo, nessa cultura. Então essa é a grande vantagem dos óxidos, nós ganhamos tempo, né? É claro que para a gente fazer essas correções pontuais, né? Nada vai substituir uma correção, uma calagem mais pesada do que o calcário, mas os óxidos é uma boa ferramenta para a gente melhorar esse pH do solo e, consequentemente, disponibilizar mais nutrientes para as plantas, né? Seria uma complementação, então, e não uma substituição. Exato, isso, a gente não traz esse produto para substituir calcário, né? São produtos que se complementam, né? Cada um tem sua janela e sua oportunidade para estar sendo colocado no campo, né? Então a gente visualizou essa oportunidade, que foi uma demanda que veio para a indústria, né? Que veio do campo para a indústria. Então a gente pensou para potencializar os nossos fertilizantes, né? O nosso grande diferencial, eu gosto de falar, que está na nossa fração orgânica. Nós adicionamos esse terceiro elemento para potencializar o nosso grande diferencial, que é a matéria orgânica, né? Pois é, mas deixa eu entender o seguinte, qual que é o papel dos óxidos nessa neutralização do alumínio tóxico no solo e de que maneira que ele vai afetar o crescimento radicular das plantas, ou seja, o crescimento das raízes? As raízes é a boca da planta, né? Quanto mais raiz, Isso. mais boca para a planta buscar água e nutriente. O alumínio é o principal elemento tóxico dos solos e por isso há uma limitação de crescimento desse sistema radicular. Os óxidos eles vão corrigir o pH, elevar esse pH. Então quando a gente tem pHs ácidos, normalmente os solos do Brasil são ácidos abaixo de 4, um solo ideal, nota 10, seria um pH 6,5, que seria onde a gente vai ter maior disponibilidade de nutrientes e, consequentemente, indisponibilidade de alumínio. Então a gente não vai neutralizar de maneira direta, não vai estar agindo de maneira direta no alumínio. A gente vai estar elevando esse pH, então em pHs mais elevados, acima de 5,5, 6, 6,5, esse alumínio vai estar indisponível. Então ele não vai vai deixar de ser tóxico para as raízes. Então a planta vai poder crescer livremente seu sistema radicular para buscar água e nutrientes. Então esse é o grande papel dos óxidos, que eles vão fazer essa correção de pH, aumentar esse pH, diminuir a disponibilidade de alumínio e, consequentemente, aumentar a disponibilidade de nutrientes para as plantas, né? Alex, você falou de uma ação imediata dos óxidos. O produtor vai disponibilizar no solo, teve contato com a água, plantou ali, já usa. Porém, como é que essa fração orgânica nos fertilizantes organominerais contribui para a saúde do solo a longo prazo? Perfeito. Os fertilizantes organominerais, eles atuam em duas frentes, né? Quando a gente aplica eles nos solos, né? Vai ter uma primeira frente que ela vai ter uma liberação imediata de nutrientes, que é essa fração mineral que tem neles. Nos primeiros 30 dias ela vai estar disponível e a partir de 30 dias, que após a matéria orgânica interagir com o solo, com os micro-organismos, que ela vai estar liberando esses nutrientes. Mas não que ela não vai estar atuando antes, nesses primeiros 30 dias, ela vai estar retendo esses nutrientes, melhorando essa estrutura do solo, potencializando os micro-organismos, né? E como a gente trabalha com a matéria orgânica, por a gente estar em Chapecó, Santa Catarina, que é um polo produtivo de aves, a gente trabalha com material orgânico que é exclusivamente as camas dessas aves, que é a melhor fonte de material orgânico disponível hoje no Brasil para a gente produzir um fertilizante organomineral. Então vem daqui que o nosso grande diferencial é a nossa matéria orgânica, por ser uma tecnologia que nós temos, que nós vamos discutir mais à frente, Divino, que da Terra Plant tem, que é diferencial no mercado, que essa matéria orgânica corrige esse pH. Nosso pH já é elevado na nossa matéria orgânica. Nós trouxemos os óxidos para quê? Para preparar o campo para nosso protagonista, que é a matéria orgânica. Então, nesses primeiros 30 dias que ela vai estar interagindo ali, os óxidos já vão estar fazendo esse papel de correção de pH. Então, os óxidos já vai estar corrigindo esse pH nesses primeiros 30 dias e a matéria orgânica vem e complementa essa correção. Então, é uma casadinha muito interessante que a gente buscou fazer para aumentar a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Mas por que a gente trouxe esses óxidos nos fertilizantes organominerais? Os nossos fertilizantes organominerais já corrigem o pH em função da nossa matéria orgânica, porque a gente viu um gargalo no campo. Os produtores, nossos clientes, muitas vezes compravam nosso fertilizante, compravam uma fonte de óxido de outra empresa e misturavam isso lá na lavoura. E descaracterizava esse fertilizante. É um novo fertilizante que a gente mistura isso. E também a gente tem o maior gargalo hoje no campo, que não é técnico, Divino, é operacional. As janelas de plantio cada vez mais curtas, né? Então a gente tem que ter um plantio rápido, de forma imediata, para aproveitar todas essas janelas de plantio. Então nosso produtor, nosso cliente, a gente
quis entregar um fertilizante pronto, formulado, com garantias, porque nós temos uma legislação do MAPA que regulariza esses fertilizantes organominerais, e para a gente entregar um produto certificado para o nosso cliente, pronto. Ele chega na lavoura e coloca no equipamento e já sai plantando e vai ter o mesmo benefício. Então foi isso que a gente observou, que é entregar um produto pronto, acabado, para ele ter um ganho operacional, principalmente, mas também, muitas vezes, se você comparar um fertilizante químico com uma fonte de óxido e compara essas duas matérias-primas e misturar, vai gerar talvez um fertilizante mais caro do que o fertilizante organo-mineral, como o Minerox, que é o que a gente lançou no mercado, né? Então ele tem dois ganhos. Um primeiro que é financeiro, que seria esse custo de fertilizante, e o outro que é operacional, que aí, se a gente for mensurar, é um ganho também muito econômico, muito importante, né? Porque o principal limitante hoje é a operação e é tempo, né? Eu estou numa região em que se produz muito frango. Então tem muita cama de frango também. O produtor poderia muito bem pegar essa cama de frango, ir lá e jogar. Você falou aí da dificuldade pessoal e tal, mas digamos que ele tenha pessoal e tal, e já está aqui mesmo, eu não tenho o que fazer com isso, eu vou jogar ali. Porém, e tem um problema, porque isso pode trazer algum nível de toxidez para o solo, né? Visto que tem ali elementos que podem lixiviar, ir para o lençol freático, e, enfim, né? Elementos em excesso e tal. Qual é a diferença do produto de vocês em relação a pegar uma cama de frango ali e jogar lá no solo? Perfeito, Divino. É uma diferença muito nítida, porque quando a gente compara uma cama de frango, cama de aves, que é o que a gente utiliza aqui, quando chega para a nossa indústria, ela chega com um teor de umidade de 60% a 70%. Então esse já é um grande diferencial. Imagina, o produtor tem água na sua propriedade. E essa questão de aplicar um material, um teor de umidade bastante elevado já é bastante complexo. Mas a gente traz para a nossa indústria, onde a gente faz um processo de compostagem, que é um processo de pasteurização, né? A gente vai decompor esse material orgânico de forma controlada, a gente tem galpões que fazem isso, então a nossa compostagem é coberta, não pega água da chuva, é tudo fechado, onde a gente vai controlando umidade, temperatura e vai revolvendo esse material. Então a gente vai decompondo esse material ao longo de um longo período, é 90 a 120 dias. Então a gente entrega um produto acabado. E essa decomposição nessas camas de aves, se o produtor colocar a campo, ela vai ter que ocorrer lá no solo. Então, como você bem disse, Divina, no primeiro momento ela vai ser até prejudicial, pode ser prejudicial para o solo, pode levar alguns contaminantes, e ela vai também acidificar o solo, porque essa decomposição desse material, ela vai buscar alguns nutrientes, às vezes vai matar alguns micro-organismos para fazer o processo de decomposição no solo. Então, quando a gente entrega um produto, um organo-mineral, como é o da Casa Terra Plante, fertilizantes, pronto, acabado, já tem esse ganho, é um produto finalizado, sem contar no teor de umidade, né? Se nós for entregar um dos nossos fertilizantes organominerais, ele tem um teor de umidade baixíssimo, né? E se for um fertilizante orgânico, nós também trabalhamos, também é um ganho de economia muito grande, principalmente se a gente for comparar apenas água. Mas se a gente comparar de produto, é um produto pronto para performar no campo e entregar nutrientes. Aqui, se você me permite, Vini, eu quero fazer um adendo. O organomineral é um fertilizante que une um fertilizante orgânico com mineral. Só que para a gente fechar uma fórmula, a gente precisa ter algum enchimento. E o enchimento, quando os organominerais são trabalhados, é fração orgânica. Então o produtor vai estar levando 100% de um produto para o campo. Seja nutrientes, seja matéria orgânica, que a matéria orgânica é o principal cimento do solo. É ela que dá estrutura para o solo, é ela que disponibiliza nutrientes, por exemplo, nitrogênio, e é fonte de alimento para os micro-organismos, né, que vai ser a próxima revolução do mercado, que está sendo a revolução do setor agrícola, que é os biológicos, né? Alex, digamos que eu seja um produtor rural e você está me contando tudo isso, você está tentando me convencer a utilizar o organomineral, né? E aí eu vou alegar para você o seguinte: mas Alex, eu tenho 30 anos que eu planto e eu uso mineral e funciona. Para que eu vou agora, depois de 30 anos, mudar ou então acrescentar esse organomineral?
Isso é uma pergunta que nas minhas palestras e eventos que eu dou bastante recorrente, Divino, e eu digo para os produtores e para ouvintes, e vou dizer para você e para os ouvintes que vão nos escutar, que nós temos hoje o nosso maior bem precioso é o tempo. Todos nós, o tempo é o nosso maior bem precioso. E para o produtor rural, além do tempo dele, é o solo. É o solo onde ele tira o sustento dele e da sua família. E é o solo que ele vai deixar para os seus filhos. E a gente tem, pensando em sustentabilidade nas gerações futuras, os organominerais fazem isso. Por quê? As nossas fontes de fertilizantes minerais, por exemplo, cloreto de potássio, ela vem de fora do Brasil, é importada. Tem estudos que nos mostram que 80 anos algumas jazidas vão terminar. Então a gente tem que ser sustentável nesse ponto de vista também. Aumentar o tempo de disponibilidade desses nutrientes. E quando a gente coloca um fertilizante organomineral no solo, nós vamos estar nutrindo bem a planta, nós vamos estar melhorando esse solo, que conforme o produtor for utilizando ao longo do tempo, a tendência é que ele reduza os teores desses nutrientes minerais. Por exemplo, ele vai ter uma formulação 5,20,10 que ele utiliza hoje convencional, talvez aqui no futuro ele utilize uma 5,16,10, por exemplo. Ele consegue ir diminuindo isso. Isso impacta diretamente no custo de produção e também na sustentabilidade do meio ambiente, né? Hoje se fala muito e se preocupa muito com a biologia do solo, né? Com os seres vivos que estão ali no solo. Qual é o impacto desses fertilizantes organominerais na microbiota do solo? Perfeito. Divino, vamos pegar o exemplo dos fertilizantes minerais. Eles são muito bons. A gente só quer melhorar e prolongar essa vida útil e tornar o agro mais sustentável, né? Então, os micro-organismos do solo, eles precisam de alimento. Qual que é o alimento? É matéria orgânica. Seja matéria orgânica vindo de restos culturais, quando a gente colhe, por exemplo, uma soja que fica ali a palhada, eles vão decompor essa palhada e vão se alimentar dessa palhada. Quando a gente coloca um fertilizante organomineral, nós vamos estar levando matéria orgânica para o solo, que é um material estruturante, vamos estar levando nutrientes para esse solo e vamos estar levando alimento para esses micro-organismos. Então a gente vai estar melhorando uma condição de solo para esses micro-organismos se desenvolver. E, consequentemente, esses micro-organismos vão trabalhar como nossos aliados. Eles vão aumentar a disponibilidade de nutrientes, vão melhorar o crescimento sistema reticular, porque eles vão estimular esse crescimento do sistema reticular, vão melhorar essa retenção de água no solo. E também, quando a gente pega um fertilizante organomineral, esse fertilizante ele já corrige o pH. Nós estamos colocando os óxidos para corrigir ainda mais. A matéria orgânica, ela diminui, por exemplo, a salinidade do cloreto de potássio, que é um sal. Então já torna um ambiente propício para esses micro-organismos também se desenvolver. Então é um conjunto que isso tudo trabalhando de forma sinérgica ali no solo vai potencializar esse solo, essa lavoura, esse campo produtivo para uma melhor produtividade, uma maior saúde desse solo e, consequentemente, uma maior produção. E quando a gente utiliza um fertilizante organomineral, a gente está levando o Divino. Os fertilizantes Terra Plant hoje entregam 13 nutrientes para as plantas. A planta precisa de 16 nutrientes. Então a gente é um fertilizante multinutrientes. Como a gente gosta de falar, entregamos nutrientes de A a Z. Quais são os 3 que faltam, Alex? Carbono, hidrogênio e oxigênio, que a planta busca do ar e da água. A gente não precisa colocar. Os outros a gente tem que colocar em maior ou menor quantidade. Então a gente entrega uma nutrição mais equilibrada e balanceada. E o que eu gosto de falar também, Divino, a gente tem que comprar mais no mercado e menos na farmácia. Uma planta mais bem nutrida vai nos nutrir de forma mais satisfatória, né? Que culturas são recomendadas para se utilizar esse tipo de fertilizante? Por exemplo, aqui o pessoal planta muita soja, muito milho, mas, por exemplo, quem planta horta pode utilizar? É benéfico também? Com certeza, Divino. Nós temos hoje a Terra Plant Fertilizantes, com esses lançamentos do Minerox, nós temos mais de 30 formulações. Então nós atendemos do Rio Grande do Sul até Espírito Santo, Bahia, nós atendemos todo o Brasil. E você imagina, o Brasil é continental, nós temos uma variedade de clima, de solo e de cultivos. E a gente consegue atender de forma satisfatória desde as culturas tradicionais, como soja, milho, trigo, feijão,
mas também como culturas DHF, seja uma cebola, uma cenoura, uma alface. A gente tem agregado também isso em produtividade e qualidade desses produtos. Pegando um exemplo que a gente atende muito forte, Divino, a cultura do café, a gente tem visto que a gente tem conseguido melhorar essa qualidade. Tem um parâmetro que é medido no café, que é a dureza da bebida. Uma nutrição com os nossos fertilizantes organominerais, a gente tem melhorado essa dureza, diminuído essa dureza desse café. Então a gente consegue agregar em produtividade, em melhoria de fertilidade de solo, em saúde de solo e também em qualidade dos produtos. Então é um combo muito interessante que os fertilizantes organominerais vêm para agregar no sistema produtivo, né? Falando aí dessa diversidade de produtos que você colocou, quais são as recomendações agronômicas, as considerações agronômicas que são importantes ao escolher um fertilizante organomineral para diferentes tipos de cultivo? Perfeito. O fertilizante organomineral, Divino, é igual, a recomendação é a mesma como se fosse fazer para um fertilizante mineral. Ou seja, passa pela primeira análise, que é uma análise de solo. A gente tem que saber o que aquele solo precisa. A gente sabendo o que aquele solo precisa, a gente sabe indicar o melhor fertilizante. Então não existe um fertilizante ideal para todo tipo de solo e nenhum fertilizante ideal para cada cultura. O solo e a cultura que demanda esse fertilizante. Então a gente tendo uma análise de solo bem feita, a gente consegue posicionar o melhor fertilizante e a melhor formulação. Porque a gente fala em sustentabilidade, né, Divino? Então a gente não pode ser sustentável apenas em transformar um resíduo, que são as camas de aves, em um produto. A gente tem que ser sustentável na hora de utilizar esse fertilizante. Utilizar o fertilizante certo, na hora correta, na dose correta, para a cultura correta. Então, isso sim nós vamos ser sustentáveis em todo o sistema produtivo. Então passa muito, Divino, no primeiro momento, para a gente conhecer o que o solo precisa, a expectativa de produtividade do nosso cliente e a cultura que esse cliente vai estar cultivando. Aí a gente recomenda a melhor fertilizante, a melhor formulação, né, e dosagem. Hoje um dos maiores desafios da agricultura são as questões hídricas, né? Ou excesso de água ou falta. Na realidade é mais falta do que excesso. Geralmente o excesso está muito mais, tá muito mais no sul, pelo menos agora, né? Apesar que já teve momento de falta Sim. também, né? Tá aí perto de você. Quais são os efeitos desses fertilizantes organominerais na retenção de água e na estrutura do solo? Divino, esses fertilizantes, eles atuam em duas frentes, os fertilizantes organominerais, né? Num primeiro momento é estruturando esse solo, que é a matéria orgânica, é o cimento do solo, vai estruturar esse solo. Então, um solo bem estruturado, por exemplo, pegando o exemplo das enchentes que aconteceu no Rio Grande do Sul. Claro, foi altos volumes, né? Mas a gente pode minimizar isso. Sim. Se nós tivermos um solo bem estruturado, ou seja, um solo que tem uma capacidade de infiltrar essa água, talvez a gente minimize esses efeitos de altos volumes de chuva. E também a gente melhora essa questão porque a matéria orgânica retém muita água. Então ela tem uma capacidade em reter essa água e disponibilizar para a planta ao longo do ciclo. Então esse é o primeiro ponto que a matéria orgânica atua. O segundo ponto é que a matéria orgânica minimiza a salinidade dos fertilizantes químicos e estimula, através de ácidos orgânicos que tem, que são úmicos e fúricos, o crescimento desse sistema radicular. Então ela atua em duas frentes, retendo umidade, estruturando o solo e estimulando o crescimento de raiz. Então a gente retém mais água, mas a planta também bota mais raiz. Ela se torna mais resiliente para passar períodos de estresse hídrico, seja por falta, que é bastante comum, mas também em excesso, ela também torna a planta mais resiliente. Por que, Divino? Imagina, nós temos um fertilizante que entrega 13 nutrientes. Uma planta bem nutrida, ela vai passar por períodos de estresse melhor do que uma planta não tão bem nutrida. E períodos de estresse é normal a gente passar durante o ciclo da cultura. Sempre vai ter, ou seja por falta de água, por excesso de água ou excesso de luminosidade, por exemplo. Então uma planta bem nutrida consegue passar de forma mais resiliente. E a gente consegue agregar muito nessa estruturação de solo e retenção de umidade. E depois, e as plantas eu tenho visto de ir no campo, que as plantas cultivadas com nossos fertilizantes organominerais têm passado por esses períodos de seca de forma mais resiliente quando a gente compara com um fertilizante químico convencional. Ela aguenta esses veranicos de forma mais resiliente. O sistema plantio direto que surgiu aí no sul do país se espalhou pelo país inteiro, graças a Deus, né? Isso foi um grande avanço que a nossa agricultura teve.
Quais são as recomendações para a aplicação de fertilizantes organominerais em sistemas de plantio direto? A recomendação é a mesma que os fertilizantes minerais, Vino, através de uma análise de solo, através de sabendo quanto o produtor quer investir, qual que é o cultivo e qual que é a necessidade que aquele solo precisa. E isso, o sistema plantio direto foi um grande diferencial na agricultura no Brasil. A primeira foi quando a gente subiu e abriu os cerrados, né? Depois a gente conseguiu também manejar esses solos, conseguimos implantar o sistema plantio direto, porque Divino, às vezes a gente não faz o sistema plantio direto, a gente faz o plantio direto. O sistema é a gente manter sempre cultivado, sempre palhada e sempre colocando aporte de material orgânico para melhorar esse solo. Esse é o conceito do sistema plantio direto. E com o fertilizante organomineral a gente pode potencializar isso. Porque imagina, a gente vai estar colocando matéria orgânica em subsuperfície protegida do sol, das intempéries climáticas. Então a gente vai melhorar esse solo e essa condição desse solo, dessa área. Tem dados de pesquisa Divino do Mato Grosso que nos mostram que se a gente aumentar 1% do teor de matéria orgânica no solo, a gente pode aumentar até 10 sacas de soja por hectare. Só que para a gente fazer isso, nós temos que fazer um manejo, um sistema plantio direto, plantando correto, colocando palhada, que vai levar pelo menos 10 anos para nós aumentar 1 ponto percentual de matéria orgânica no solo. Isso torcendo para que não ocorra uma intempérie como aconteceu no sul, uma enchente que lave todo esse solo. Então imagina a complexidade que é a gente melhorar desse ponto de vista, né, dos solos. Então o fertilizante organomineral vem para casar muito bem com o sistema plantio direto, que é um sistema conservacionista, né, que é o que a gente quer tornar essas áreas mais sustentáveis, né? Esse produto de vocês, ele se chama Minerox+? É isso. Esse é o nome do nosso fertilizante, nosso lançamento 3 em 1. E ele ajuda a enfrentar esses desafios climáticos, a amenizar, pelo menos, é isso? Com certeza, ele ajuda a enfrentar, por quê? Porque a nossa matéria orgânica vai melhorar esse solo, vai reter mais umidade. Nós vamos estar neutralizando esse alumínio tóxico quando a gente melhora esse pH do solo. Então a planta vai ter condições de colocar mais raiz. Então a gente vai conseguir passar por esses estresses hídricos de forma mais tranquila com a nossa cultura, né? Então é um lançamento inovador que a gente trouxe no mercado. Terra Plant, ela tem um lema que é tecnologia e sustentabilidade. A tecnologia tem muito nisso. Está nos nossos fertilizantes e está em nós trazer inovação para o mercado que agregue para o nosso homem do campo, né? O que a Terra Plant já tem aí planejado para o futuro? Nós temos algumas cartas na manga, Divino, que possivelmente saia algum outro fertilizante também inovador. Esse é o único 3 em 1 organomineral do mercado do Brasil atualmente, e nós possivelmente vamos lançar um fertilizante agora no segundo semestre que também não existe no mercado. Um fertilizante focado para um nicho de mercado que vai impactar muito significativamente esse setor produtivo. Já está na agulha ali para nós lançar ele, já está 98% pronto para nós disponibilizarmos no mercado. Não posso te abrir nesse momento, mas vem coisa boa por aí. E a Terra Plant tem planos de inovação para esse ano ainda, para o ano que vem e para os próximos anos, que essa é a nossa ideia, sempre inovando e melhorando os nossos produtos, seja adicionando um terceiro elemento, como foi os óxidos, seja adicionando algum outro elemento. Tranquilo. Fica então a oportunidade de você voltar aqui no outro momento e contar pra gente que novidade é essa, tá bom? Com certeza, vai ser uma satisfação, Divino, nós estar aqui retornando e contando essa novidade. Alex, obrigado, viu? Foi um prazer falar com você. Obrigado, Divino. Foi uma satisfação falar contigo e com teus ouvintes, e estamos abertos, caso você queira nos convidar para novos bate-papos, novas conversas. Nós vamos prosear de novo, com certeza. Eu conversei com o Alex Becker, direto de Santa Catarina. Ele é doutor em solos e é coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Terra Plant. E nós falamos a respeito do primeiro fertilizante organomineral com óxidos do Brasil. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube.
Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.